como você saiu? O que aconteceu para você sair? Houve um ponto específico? Eu tenho que ir mais além, ó. Veja bem, quando os meus primos, né, que faziam parte da criminalidade, assim, eles não conheciam a minha existência, a história, porque era algo meio que fechado, mas tipo, minha tia, minha mãe, meu Não pai, conhecer a história, mas conhecer você. sim, Mas é não conhecia suficiente a para eu não história. querer que você participe de uma coisa ruim. Sim, fato. Então, quando, naquela época, uma pessoa para entrar, você vê que naquela época hoje, você vê que é muito, muito banalizado, né? Não dando crédito a isso, mas você vê que hoje as pessoas fumam um cigarro de maconha na rua, passa fumando, em muitos lugares já são liberados, né? Até o nosso próprio governo que não liberar isso aí, se já não liberou. Então, naquela época, os homens não faziam isso publicamente. Tinha-se um caráter de respeito, Sim. respeitava-se a população. Então, quem não fumava ia para um lugar escondido, quem é mais antigo, ia para um lugar mais antigo, reservado, porque não tinham mérito, as pessoas não tinham prazer que as pessoas soubessem que as pessoas fumavam ou faziam parte disso. Era um opróbrio para a sociedade, para a família. Então, era meio que isolado, meio que. Então, meus primos falavam assim: você não vai entrar nessa vida, você vai estudar, Sim, eu você acredito. vai ser alguém na sua vida, sabe? Mas ele não conhecia o que eu estava vivenciando Os internamente. traumas que você carregava, né? Até porque eu nunca me desabafei com ninguém, aquilo eu carregava interna junto comigo, aquilo para mim era um combustível para maldade, É, eu né? acredito. Então, assim, até hoje a minha esposa até brinca comigo: poxa, você desapega muito fácil. Eu falei: a mente é blindada, né? Como dizia no mundo da marginalidade, sentimento na sola do pé. Então, assim, o cristianismo, o evangelho, Jesus, mudou essa página, virou essa página. Então, hoje nós amamos o próximo, hoje temos amor, né? Vivemos a palavra, vivemos o reino. Mas na outrora não tinha isso. Exatamente olho por olho e dente por dente. Assim que seguia-se o ciclo da vida. Então, assim, e daí, então, dentro da sua pergunta, meus primos, um deles faleceu, né? Entre eles mesmo, poderes de muito dinheiro, né? E aí, logo após, minha mãe saiu do bairro do Parqueirado, onde a gente morava, e foi mudar no Santo Antônio, em outro bairro, onde ninguém me conhecia. Então, logo conheci outras pessoas, comecei a fazer carreira solo com essas pessoas, Entendi. entendeu? Então, aí eu entrei pro crime. Receita. Aí eu fui pro crime aí. Então, não teve família, não teve ninguém. Família. E minha mãe sozinha, e essa pessoa que ela te selecionou foi junto com ela também. Entende? Então, minha mãe mudou com nós 3 filhos, junto com essa companheira. Uhum. E eu, com 12 anos, eu era espancado por ela. Porque eu voltava da escola, a criança quer soltar pipa. Ou quadrado, como chamam, quer jogar bolinha de gude, quer jogar bola. E ela queria que eu fizesse essas atividades de homem, ainda criança. Eu não fazia, ficava com o olho roxo, apanhava, né? Olhava para minha mãe, ela não me defendia. Eu falava: por que isso? Por que você não me defende? Aí passou 2 anos, aí eu me defendi. Eu tava com 14. Aí eu me defendi, eu quase matei ela de bater. Porque eu já tava, né? Mas eu sempre fui meio troncudo desde pequeno, então não queria tocar em uma mulher, né? Mas como eu vi que a mãe não me defendia, ela se sentia homem, então eu falei: então vai ser de igual para igual. Aí quando eu revidei as pancadas, ela sentiu a força de um homem, ela não levantou mais a mão, mandei ela pro hospital. E aí, daí então, fui morar na rua, saí de casa, passava 3, 4 dias na rua, fazendo coisas erradas, e minha mãe mandou um monte de gente me procurando, não me achava, que eu sumia no mundo. E uma coisa que Deus foi bom, eu nunca fui viciado em drogas e nem bebida. Até porque com 12 anos, após isso, eu fui fazer um exame de eletrocefograma na época. Você colocar um monte de fiozinho na cabeça, porque eu levantei para ir no banheiro, eu tive uma convulsão, epilepsia. E daquele dia em diante, eu passei a ter constantemente. Os médicos falaram que era o abalo emocional, psicológico, não sabia o que era. Exame, constava. E eu passei a tomar Gardenal, de 50 depois de 100. Então, de repente, eu estava num lugar, minha perna dormia, eu sabia que eu ia passar mal, porque o sinal era a minha perna. Aí eu caía na rua, tendo convulsão, e assim foi. Então, a droga e a bebida
Não usei porque o médico falava, Veneno, né? Não podia se ser. você tomar remédios aqui, você É. morre. É. Então eu tinha medo de usar. E assim, quando eu envolvi no crime, que eu entrei de cabeça, comecei roubando um relógio, roubando uma lojinha aqui. A primeira arma que eu peguei foi roubar um posto de gasolina. Naquela época era, né, totalmente diferente. E aí depois eu fui me aprofundando no crime, né? E ninguém me parava mais. Aí comecei a pegar respeito onde eu morava, né? As pessoas me respeitavam. E aí, desses pequenos furtos, esses pequenos roubos, comecei para os roubos maiores. E aí na comunidade onde a gente morava, a gente tem um respeito. E aí fui preso a primeira vez. Aí fui preso, num porte de arma. Aí quando eu conheci o que era o presídio, você vai com medo, né? Porque hoje, na atualidade, não é como antigamente. Hoje tem umas... Não sei se eu posso falar isso, mas hoje tem uma certa paz dentro da criminalidade. Por causa das 3 letras que as pessoas querem. Não pode isso, não pode aquilo. Mas quando eu cheguei, em 99, não tinha esse negócio. Você levantou a mão, se não tivesse exposição, você morria. Então, assim, quando eu fiquei 30 dias por um porte de arma e eu vi o que era prisão, já perdi o medo. Então, eu falei, agora eu sei como que é tudo e tal, agora eu vou pra cima. E aí, daí então, a gente foi pra cima com os meus amigos, roubos, com coisas mais pesadas, até que fui preso, condenado, né, num assalto, durante 5 anos e 4 meses. Não aguentando do presídio e fugi do presídio. Aí fui recapturado, Uau. depois de 1 mês. Já com outro processo. E assim, é um abismo puxando o outro, né? Misericórdia, irmão. E nesse tempo você não conhecia a palavra, não conhecia Jesus. Chega lá, não. Não conhecia. Aí Hum. as pessoas falavam assim, mas você precisa parar com isso. Aí eu chegava dentro da minha casa, como eu tenho o tempo, né? Eu tentando correr para tentar alinhar tudo aquilo que precisamos deixar para a edificação das pessoas. Ali voltando ao meu lar, mesmo eu não tendo esse suporte, minha mãe com esse envolvimento, minha mãe também era espírita. Recebia, Uhum. tampava os espelhos em casa e recebia vários espíritos dentro de casa. Então eu vi várias vezes garrafa de 51 de velho barreiro secar, cigarro até do outro e minha mãe possessa de demônios. Então, a minha casa, a minha família, não era um lar cristão, não tinha amparo nenhum. Mas mesmo num lugar improvável, Deus tinha uma semente. Sim. Sim. Entende? Então, e daí então, minha vida foi muito conturbada em relação a isso. Então, quando eu levo para minha família, para minha casa, eu não achava suporte, não achava amparo para que eu pudesse espelhar em alguém, até porque eu era o primogênito da minha mãe separada, outra mulher, meus irmãos. E aí, tudo bem. E aí, presídio, preso, vivendo a vida de criminalidade ruim. Voltei pro presídio novamente, né, cometendo alguns delitos. E aí, dentro do presídio, já conhecia muita gente que tinha essa comunicação. Até que teve um convite para minha vida. Dentro do presídio. Dentro do presídio. De fazer parte de algumas coisas. Eu falei, não. Aí em detalhe, né? Eu tava dentro de um presídio, né? E as pessoas sempre nos olhavam, porque você tem que estar. E aí, vinham os crentes. Ô, Jesus te ama. Eu olhava assim, Jesus ama nada, rapaz. Aí, não é nada, não é um mérito isso que eu vou dizer, mas por muitas vezes dentro do presídio eu fui um dos que bateu nos crentes. Eu não gostava do crente, não gostava de que pregava a palavra. Muitas vezes fui na cela dos bênçãos, como chamam, e lá para tentar fechar a igreja. No que esses caras matou, roubou, fez coisas erradas lá na rua, agora quer pregar a palavra de Deus? Estão se escondendo aí, esses caras estão dando de doido. Então vinham pregar a palavra, eu era o primeiro a confrontar. Certo? Uhum. Aí, tudo bem. Aí passou-se um tempo, teve uma tentativa De fuga. de fuga. Aí o diretor olhou, aquele ali, ó, vamos. Saiu uma quantidade maior, levaram nós para uma casa de segurança máxima, né, que na época era Avaré, e lá eu fiquei.
chamado RDD, Regime Diferenciado. Só os psicopatas tinham que estar ali. É um lugar que não tem convívio para os demais. Ali é uma classe exclusa, como a gente vê hoje em muitas das coisas. Então eu fiquei lá durante 6 meses. E naquele lugar, junto com o nome das pessoas que hoje é muito citada, aqui por ética eu não vou citar nomes, né? Sim, não. Que hoje é muito temido no Brasil, nós ia pra quadra de futebol junto. E nesse convívio dia a dia, fazendo exercício físico, jogando bola. E aí me apelidaram de Trovão. E aí, Trovão? Quer fazer parte da família, não? Aí eu, não. Até que um dia eu tinha brigado com a minha esposa, não tava bem. Falei, eu vou entrar pra esse trem aí. Dei meu nome.